Bom dia, meus queridos. Vamos para mais um estudo da Palavra do Senhor. O novo Moisés. Vamos ver o que Deus quer mostrar para nós, tá bom? Estamos falando aqui de Josué, né? Vamos entender o que Deus mostra para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nos abençoa, derrama o Espírito Santo sobre nós para compreender as tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Um novo Moisés. Querido, Deus chamou Josué para ser um novo Moisés. Entenderam? Vamos ver aqui Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 15. Tá assim, ó. O Senhor, teu Deus, te sustentará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhantes a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunidos o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falarão bem aquilo que disserem. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cujo a boca porei a minha palavra, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19. De todo aquele que não ouvir a minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que ele falar em nome de outros deuses, este profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Aí ele fala, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra destes se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, como soberba o falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Muito bem. Está bem claro aqui, né, queridos? Quando você lê isso aqui e vai para o livro de Josué, capítulo 1, né? Quando você lê isso aqui e vai ali para o livro de Josué, capítulo 1, versículo do 1 a 9, Deus fala, sucedeu depois da morte de Moisés, um servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos ateus até ao mar grande, para poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu falarás a este povo,
herdará a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Muito bem. E aí, né, vai indo, né, ele fala: tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer, né, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviareis nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não, Deus fala, não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então falarás, prosperarás, e o teu caminho será bem-sucedido. Não mandei eu, mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu querido irmão, como ficou bem claro aqui que Deus escolheu um sucessor para Moisés, após a sua morte, né? Veja que aqui a palavra que Deus fala aqui é de ânimo, né? Deus fala para ele: seja corajoso, eu estou contigo, Josué, né? Embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse um novo líder, né, nomeado ali por Deus, que nem está dizendo na Bíblia, existia paralelo entre eles, tá? Ambos receberam a missão divina de conduzir o povo à terra que havia sido prometida a seus antepassados, como o Senhor disse a Josué: todo lugar que puser a planta dos teus pés, eu te darei a você, como prometi a Moisés. Ou seja, Josué terminaria o trabalho que foi dado para Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. Deus escolheu ele, né? Pela fidelidade dele, um servo fiel ao seu senhor, que era Moisés. Quando você vê Êxodo 33, nós vamos zapear aqui, né, a Bíblia. Quando você vê Êxodo aqui 33, né, versículo 1, dá só uma olhada que fala, né? Disse o Senhor a Moisés: vai sobre aqui o teu povo, que te resta da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, né? Aqui quando Deus fala, desculpa, irmãos, é verso 31, tá? Êxodo 31, desculpa, Êxodo 31, tá? Deus fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome de Bezaliel, filho de Uri, né, filho de Ur, da tribo de Judá, e encherei do Espírito Santo de Deus, né, enchi do Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência, e de conhecimento em todo o artifício, que era para fazer ali o tabernáculo, né? Mas quando você chega aqui no 33, versículo 1, que nós ia ler, que eu falei que estava errado, mas não está, tinha que ler primeiro esse. Diz o Senhor a Moisés: vai sobre aqui, tu e teu povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Meu irmão, veja que Josué, né, sempre estava junto de Moisés. Era um servo fiel. Sabe? Porque aqui no versículo 11, fala assim, ó, versículo 11. Fala ao Senhor, a Moisés, face a face, com qualquer
fala ao seu amigo. Então voltará Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartará da tenda. Então Josué, ele nunca se apartou da tenda. Ele sempre estava do lado de Moisés. Fiel. Tá? Quando você vai também no livro de Números, entendeu? Nós temos que falar tudo, né, meu? Quando você vai no livro de Números 14, versículo 6, está escrito assim, ó. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, né? O Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles rasgaram as suas vestes e quando os espias, né, ali reclamou da terra que Deus tinha prometido. Eram homens fiéis. Veja que dos 12 espias, 10 eram incrédulos e não obedeceram a Deus. Tá? Mas José e Caleb eram fiéis. Veja ainda o verso 30 aí, ó, né? O verso 30 fala assim, ó, verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, né? Salvo Caleb, o filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os 10 morreram. Aqueles 10 que falaram mal da terra prometida morreram. Né? Eles eram incrédulos. Aqui Deus está dizendo ao povo que os incrédulos, que eles eram incrédulos, né? E você vão entrar na terra prometida, né? Josué e Caleb vão entrar, mas os 10 espias vão morrer, porque no verso, né, 36 e 37, verso 38 aí, fala que eles iam morrer. Você quer ver, ó? Verso 37. Esses mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Morreram de uma praga que o Senhor mandou ali. Você está entendendo? Né? A missão que tinha esse homem, um novo Moisés, né? Eles morreram, todos os 10 espias morreram de uma praga que o Senhor mandou ali. Lemos também Números 32, você pode ir para Números 32, né? Já estou aqui, ó. Já estamos aqui mesmo, né? Versículo 12, fala assim, ó. Né? Versículo 12. Exceto que Caleb, filho de Jefoné, né? O que nasceu, e Josué, filho de Num, porque preservaram em seguir ao Senhor. Ou seja, eles eram tementes ao Senhor. Ele copiava bem o seu servo, Moisés. Você entende? Veja aqui que fala que Caleb e Josué, eles preservaram, né, em seguir ao Senhor. Né? Veja que a frase linda aqui que Deus fala aqui, que tem que se aplicar a você e a mim. Temos que preservar. A Bíblia fala, preservou, seguir ao Senhor. Então nós temos que preservar também. É uma frase muito linda para nós dizer. E para nós fazer. Né? Preservou e seguir ao Senhor. A Bíblia fala. Né? Tantos desistem e ficam pela beira do caminho, não é, meu querido irmão? Sem preservar o Senhor. Né? Tantos são mornos, né? Como a igreja de Laodiceia, né? Que fica no meio do caminho. Veja que Deuteronômio capítulo 1, 38, veja que, mais uma vez, Deus confirmou Josué como líder do povo de Israel. Deuteronômio capítulo 1,
versículo 8. Versículo 8, 38. Nós já lemos, né? Deuteronômio, nós podemos ler. Porque, meu irmão, Deus fala muitas vezes de Josué. Muitas vezes. Deus fala de Josué aqui. Mas o foco aqui de Josué era o que ele fazia seguir ao Senhor. Tá? Ele seguia ao Senhor. Josué, ele era um homem temente ao Senhor. Né? Verso 38 aí, né? E depois o verso 32:12, veja aqui que fala que Caleb e Josué preservaram a seguir ao Senhor. Quando você vai em Deuteronômio, capítulo 1 de Deuteronômio, né? Você pode chegar aqui, né? Porque a Bíblia é assim, é para a gente desafiar ela mesmo, né? Pode ver que no livro do Número fala de Josué, né? E quando você vem em Deuteronômio capítulo 1 aqui, né? Deuteronômio, né? Versículo 38, veja só o que Deus fala aqui ainda. Vamos ver na Bíblia, né? Tem que ver na Bíblia, né, queridos? Deus fala assim: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará a Mima, porque ele fará que Israel receba por herança, ou seja, ele conduzindo o povo, fará que Israel receba por herança a terra prometida, né? Veja, né, que mais uma vez Deus confirma que Josué era o líder do povo de Israel aqui, nesse capítulo de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 38, tá? Todos esses textos aqui, meu irmão, que nós estamos lendo aqui, e já lemos, fala de Josué escolhido por Deus, né? Como sucessor de Moisés. Ele foi cheio do Espírito Santo, da Bíblia fala, tá? Mas, meu querido, Deus precisa de homens e mulheres que se levantem quando, né, os pioneiros caem. Aqueles homens, Josué e Caleb chegou a rasgar suas vestes, indignado, né, por aquilo que eles falaram da terra prometida que Deus tinha prometido. E Josué era um homem ali que não se afastava do seu líder, que era Moisés. Ele sabia o que estava fazendo. Deus escolheu ele. Meu irmão, Deus precisa de homens e mulheres que se levantem contra os pioneiros que caem, sabia? Os heróis da fé, né? Que vão tombando por aí. Aí Deus levanta um Josué. Você pode ser um Josué. Eu também. Você está entendendo? Porque hoje estamos vivendo as portas também da Nova Jerusalém, da Terra Prometida. Assim como Josué estava na porta, na entrada da Terra Prometida. Hoje nós também, meu irmão. A nossa travessia no deserto é grande. O povo ali levou 40 anos. Segundo as profecias e a palavra de Deus, nós vamos ir para mais de 2000 anos. Isso que é vontade de Deus, querer salvar todo mundo. Ajustar todo mundo, seguir o caminho de Josué. Ser um fiel verdadeiro, como ele e Caleb. Queridos, lá ele tinha um espelho de Moisés. Hoje nós temos o espelho do Espírito Santo, de Jesus, na nossa vida. Tá? Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do capítulo 1 do livro de Josué, sabia?
Você vê quantas vezes fala aqui de Moisés? Tá? O nome de Moisés é citado aqui no capítulo 1 de Josué 10 vezes, meu. Tá? Enquanto, né, o nome de Josué é falado só 4 vezes. Né? Ou seja, o centro da mensagem aqui de Josué, do capítulo, é Moisés. Do capítulo 1 de Josué, o centro aqui é Moisés. Tá? O servo do Senhor. E Josué é referido como um auxiliar de Moisés aqui nesse capítulo 1 de Josué. O centro aqui é Moisés. Tá? Muito bem, né? É bom nós saber disso, né? Levou bastante tempo, viu? Levou muito tempo para que Josué tivesse o título de servo do Senhor, sabia? Ele era um servo de Moisés. Mas levou bastante tempo para que ele fosse reconhecido ali, né, como servo do Senhor. Isso você pode ver aí em Josué capítulo 24. Está lá escrito, versículo 29, tá? Lá no finalzinho da vida de Josué, está escrito. Ele é chamado de servo do Senhor. Você pode ler lá. Mas o personagem aqui, fique bem claro aqui, para vocês aí, que o personagem aqui, mais importante, é o nosso Senhor, nosso Deus, tá? O que era, o que é, o que há de vir ainda. O personagem aqui mais importante é Jesus, é nosso Deus, tá? Não há dúvida quem é o maior líder de Israel aqui nesse livro. YHWH, tá? O Santo de Israel. Nós somos chamados de vasos de barro, meu irmão. Deus nos conduz chamando nós de vasos de barro para levar a mensagem do Senhor. Tá? Cheio de quê? Do Espírito Santo. Né? Assim como Josué era. Viu? Cheio do Espírito Santo. Nós vamos aprender muito mais ainda com esse servo de Deus. Tá? Um novo Moisés. Nós vamos aprender mais. Próximo estudo. Atravesse. Tome de vida e sirva. Vamos ver isso amanhã? Bora, junto. Hoje nós vimos aqui um novo Moisés. Sucessor de Moisés que Deus escolheu. Amém? Um homem temente. Sabe por que ele foi escolhido? Porque era um homem que vivia, não se afastava de Moisés. Onde Moisés estava, ele estava junto. Aprendendo, vendo, escutando Moisés. E Deus estava olhando para ele com bons olhos. Servo fiel, servo temente. Foi ele e Caleb os únicos que entraram na terra prometida daquela turma antiga. Por isso que fala um novo Moisés. Agora ele tinha a missão de levar esse povo para entrar na terra prometida. Conduzir, já estava ali, né? Deus falou assim, onde tu pisar, todo lugar que tu pisar, a terra é tua. E do povo de Israel. É assim que Deus trabalha. Deus olha para o seu servo, que é fiel. Seu servo que devolve o dízimo, que devolve as ofertas. Seu servo que vai à igreja, se ajunta, toda a igreja junto, em harmonia, para discutir, falar da palavra de Deus, para consertar as coisas ruins, para orar,
para falar com Deus, porque Deus quer assim, porque Deus fala que quando a igreja se reúne e tiver 2 ou 3 pessoas ali, Ele vai estar lá. Um servo fiel que segue o Espírito Santo, um servo fiel que segue a Jesus. Amém? Vamos ver aí o próximo estudo aí, né? Que título, né? Vou falar ele de novo aqui, ó. Atravesse, tome de vida e sirva. Vamos ver amanhã, tá? Veja que aqui, só para adiantar um pouquinho, veja que, né, as ordens dadas aqui foi dada por Deus. Atravesse, tome de vida e sirva. São ordens que Deus deu para Josué, né? Ordens de ação, viu? Nós vamos aprender amanhã, tá bom? Fica com a palavra, com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você. Dá um joinha, dá um like, compartilha aí no canal. Vamos junto nessa força que Deus está nos dando. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Tamo junto aí. Dá um like. Compartilha no canal aí. Se inscreve também. Até amanhã.